Mateus capítulo 13. Mateus 13, de 1 a 9, depois do 18 a 23. Creio que os irmãos já acharam o texto. Então vamos ler Mateus 13, de 1 a 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu em espinhos, ou entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 18 diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas a sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, diante da Tua palavra e diante do Teu povo. E nós também estamos aqui conscientes, Senhor, do que diz a Tua palavra nessa passagem, e pedimos a Ti também que nos dê a compreensão cada vez mais e o desejo e a capacidade de viver aquilo que nós estamos aprendendo. Abençoa os irmãos aqui presentes. Abençoa aqueles que estão nos acompanhando de casa. Que eles possam também, Senhor, ser alimentados por Tua palavra. No nome de Jesus. É assim que oramos. Amém. Essa parábola é muito conhecida da igreja e certamente do mundo cristão. A parábola do semeador. Qual a intenção de Jesus em ensinar essa parábola? Pelo menos nós percebemos aqui duas principais. Uma, como ele diz mesmo, ocultar os mistérios do reino aos incrédulos e revelar esse mesmo mistério aos crentes. E aí ele cita exatamente o texto de Isaías, pois Isaías, quando chamado, Deus levou ele a entender que a palavra não seria compreendida
por Israel, coração endurecido, cauterizado. Eles ouviriam, mas não compreenderiam. Mas nós queremos nos deter exatamente nos diferentes solos ou diferentes reações que as pessoas têm pelo contato com a palavra. Essa é a intenção diante dessa passagem, porque Jesus aqui nos mostra 4 solos onde essa semente iria cair, onde ela ia ser jogada. E nós, só para relembrar, você já entende que o que Jesus está falando aqui é sobre o semeador. O semeador aqui é o pregador da palavra de Deus. A semente aqui é a própria mensagem. Os diferentes solos são diferentes tipos de pessoas que terão contato com essa mensagem proferida pelo pregador. Então Jesus usa a parábola para falar de uma forma figurada essas verdades. Que o mensageiro sairá, transmitirá a mensagem da palavra de Deus a diferentes tipos de pessoas. E depois ele mostra a reação dessas pessoas. Como cada uma reagirá pelo contato da mensagem proferida pelo pregador. Na realidade, Jesus está mostrando para os seus discípulos que eles seriam o portador da mensagem. Que a semente era exatamente a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, que a eles foi confiada. E que eles iam pregar o evangelho e por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e que as pessoas, muitas aceitariam a palavra, outros não. A primeira aqui que nós podemos destacar, podemos dizer aqui a primeira lição, é que Jesus diz que uma semente, ela cai à beira do caminho. E aí Jesus, explicando, diz que essa que cai à beira do caminho são pessoas que não entenderam a palavra. E aí Jesus, explicando, diz que vem o maligno e pega a semente. Então, o que a gente percebe aqui, que um solo diferente, que tipifica uma reação diferente pelo contato com a palavra, é exatamente essas pessoas que não compreendem a palavra. Que a palavra é pregada, mas elas não assimilam o que foi pregado. Não compreende, podemos dizer, por falta de interesse, não compreende por incredulidade, não compreende por causa de uma mente cauterizada. A palavra é semeada e logo vai embora. Jesus, por exemplo, está vivendo um contexto onde, sendo ele o Messias e anunciando a mensagem do reino, se apresentando como Messias, tem no próprio solo de Israel esse tipo de pessoas que, entendendo ouvindo a mensagem do reino pelo Messias, e os seus discípulos andando acompanhado dele naquela região, mas muitos ali não estavam compreendendo nem a mensagem de Jesus e nem a mensagem do reino. E muitos deles sendo judeus. Mente cauterizada. Povo de uma concepção espiritual, ou cego espiritualmente. Essa é uma realidade também que você contextualiza.
Muitas pessoas, pelo contato com o Evangelho, estão nessa mesma situação. Escuta a mensagem do Evangelho, mas não entende absolutamente nada. Entra num ouvido, sai no outro. O que você entende, eles não conseguem entender absolutamente coisa alguma. Esse é o tipo de solo que nós percebemos que é uma grande porcentagem de gente que reage assim. E aí você fica até pensando, mas meu Deus, por que essas pessoas não entendem o Evangelho? Por que a gente evangeliza? Por que a gente explica? Por que a gente nos coloca o melhor mérito? Por que a gente se esforça tanto e essas pessoas não entendem o que a gente entendeu com tanta facilidade? É aqueles que caíram na beira do caminho. Se a gente contar, é 25%, porque Jesus divide em 4 possibilidades. Uma é essas pessoas que não compreendem e que o maligno trabalhou no coração delas e tirou a mensagem que foi semeada. Logo no primeiro exemplo de Jesus, Jesus mostra que o semeador, a mensagem, ela tem uma certa resistência, não só no coração da pessoa, mas também tem um inimigo, que Jesus apresenta como vem o maligno. Né? Então, Satanás é o inimigo, aquele que trabalha para que a semente não venha germinar, para que ela não encontre um solo produtivo. Então ele vem e logo tira do coração da pessoa a mensagem da palavra de Deus. Eu lembro no livro de Atos, quando Paulo está pregando o Evangelho, e Paulo fica incomodado porque, pregando o Evangelho ao procônsul, que também tinha o nome dele, um certo indivíduo está fazendo tudo para que o procônsul não entendesse. E Paulo repreende aquele homem. Isso é obra maligna. Quando você prega o Evangelho e outras pessoas fazem tudo para que aquela pessoa não pare, não reflita, não entenda. Porque sabe que o Evangelho é a mensagem salvadora. E o trabalho do diabo é fazer com que as pessoas não entendam a mensagem da salvação. Ele vai fazer tudo para distrair a pessoa, para que ela não pare, não comece a assimilar, não comece a pensar, não comece a meditar sobre aquele assunto que ela está ouvindo. Por isso que é muito importante a gente, quando pregar o Evangelho, dizer, Senhor, que esse solo, se referindo à pessoa, seja um bom solo, uma boa terra. Senhor, dá entendimento ao coração dessa pessoa no momento que eu estou falando, verbalizando, pregando. Abre o seu coração, ilumina a sua mente, para que ela possa compreender, chegar à luz na sua mente, e ela possa entender o que se está dizendo. Vai fazer toda a diferença na sua vida, vai salvar a sua alma. Não deixa que o diabo distraia, desconcentre, mas cativa, Senhor, traz a mente dela presa à mensagem do Evangelho, para que ela se liberte. É isso que nós devemos fazer. A maioria das pessoas não vão compreender, não vão dar valor ao Evangelho. Mas Jesus começa a falar de um outro solo. E falando de um outro solo, ele diz que um solo, uma outra parte da semente, ela cai já na terra rochosa. Na Palestina isso é muito comum, não é? A superfície embaixo é rocha, e aí uma pequena camada de areia. E aí, caindo a semente, se a terra não for bem trabalhada, se aquelas pedras que estão embaixo não forem tiradas,
A semente vai cair e ela vai crescer. Mas quando chegar na parte, ultrapassar a parte, a camada da areia, vai encontrar rocha. E ali ela não vai ter mais como aprofundar suas raízes. Aí aquela semente vai crescer bonita, mas depois não tem mais como aprofundar. Aí vem o sol e bate forte, a raiz não tem como buscar mais alimento, mais água, aí morre. Aí Jesus começa a explicar, agora explicando, fazendo uma aplicação à pessoa que tem um contato com a palavra de Deus, que aceite essa palavra com alegria e que no começo de sua fé se mostra forte, bonito, atraente, belo, mas com o passar do tempo, com as tempestades da vida, essa pessoa se esfria e se escandaliza com o Evangelho, não permanece. Veja que o primeiro exemplo de Jesus é que aquele indivíduo, ele nem tem contato, ele nem participa, não interage, ele escuta, não compreende, e a palavra não produz muito resultado na vida dele. Ouviu o Evangelho, não se interessou, segue a vida. Outro não. Outro ouviu o Evangelho, de uma certa forma a palavra causou uma certa reação, porque houve um contato superficial. A palavra não se aprofundou. É aquelas pessoas que teve um contato com o Evangelho de uma forma superficial. E essa fé superficial, ela não aguenta tribulação. Ela não suporta adversidade. E aí a gente percebe que muita gente também assim reage na igreja. Como reagiu exatamente na época de Jesus? Jesus pregou a multidões, mas ele mesmo sabia que muitas pessoas ali, primeiro, não estavam entendendo a sua palavra, segundo, muitas pessoas ali iam se tornar seus discípulos, temporariamente, porque tinha o aceitado de uma forma superficial. Quando viessem as perseguições, por causa do seu nome, muitas pessoas ali deixariam de ser seguidores do Cristo, abandonariam a fé, porque as perseguições viriam. Os apóstolos seriam perseguidos, muitos passariam seriam mártires, morreriam por causa do Evangelho. Muitos cristãos seriam perseguidos, perderiam seus bens, sua liberdade, e muitas daquelas pessoas que a princípio professaram fé em Jesus, não aguentaram a pressão. E Jesus está dizendo logo para os seus discípulos, entenda como vai acontecer, entenda como é que é o processo. Quando isso acontecer, Jesus pressupõe, subentende, vocês não fiquem escandalizados, porque muitas pessoas vão reagir assim. Trazendo para nós, a gente vê a mesma coisa nos nossos dias. A gente prega o Evangelho, divulga a mensagem da graça, muitos aceitam isso com muita alegria no coração, passam tempo na igreja, mas depois, quando vem as dificuldades por causa da vida cristã, desaparece. Daqui a pouco, cadê aquela família, pastor? E aquele irmão, pastor? Não está mais entre nós. Desistiu. Não quer mais ser crente, diz que não é aquilo que eles imaginavam ser. E param no meio do caminho, por causa das tempestades que vêm em resultado da vida cristã. Então, nós não devemos nos escandalizar, porque muitas pessoas chegam e vão. Não ficam entre nós. Não ficam na igreja cristã. Muitos vão procurar, acham que é a igreja.
O defeito deve estar na igreja, então. Mas Jesus diz, o defeito está no coração daquela pessoa. Porque ela não foi fiel, nem se enraizou na verdade do Evangelho. Não se aprofundou diante da graça de Deus. Não deixou que o Evangelho entrasse no seu coração com profundidade, e que a verdade do Evangelho entrasse em sua alma e enraizasse no mais profundo da sua alma. Então não foi a igreja, foi ele. Logo, aplicando para nós, o que nós devemos pedir a Deus é: Senhor, faz com que as pessoas que são resultado da evangelização, essas pessoas não professem uma fé superficial, Senhor, mas que essa fé professada por elas seja uma fé que de fato transforme a vida e se enraize e se torne uma árvore forte, bonita, que possa suportar os vendavais da vida por causa da fé, e que elas permaneçam, mesmo diante de tribulações, de perseguição, de adversidade, seja ela de que tipo for, mas elas, por ter raízes profundas, permaneçam na graça, no nome de Jesus. Senhor, nos faz assim também, que a nossa fé não seja superficial, mas seja uma fé autêntica, verdadeira, profunda. Uma outra realidade que o Senhor nos mostra é um outro tipo de solo, o rochoso. Não, o que cresce entre espinhos. O que cresce em espinhos certamente já tem um concorrente ali no coração, né? Porque diz que a semente foi semeada, mas ela foi semeada e também tinha naquele solo uma outra semente. E existia um concorrente ali. Quando a terra não é bem trabalhada, né, que você não arranca todos aqueles espinhos e tudo aquilo ali que vai crescer junto com a semente, que você não arranca aquilo tudo, e ali joga, aí cresce a semente junto com exatamente espinheiros, e vão crescer juntos. Aí Jesus diz, crescendo junto, o espinheiro vai sufocar aquela semente, e ela não vai ser produtiva. Não vai ser produtiva. Aí Jesus começa a explicar o que é isso. Ele começa a explicar dizendo que esses espinhos exatamente já são os cuidados pelo mundo, as riquezas. E é interessante porque o que ele faz, a aplicação que ele faz, é o que nós percebemos também no dia a dia, reação de muita gente. A pessoa aceitou o Evangelho, mas não se consagrou, não se dedicou, não priorizou, não colocou Deus em primeiro lugar, não deixou que o seu coração priorizasse a Deus em tudo, que o projeto de sua vida fosse exatamente alicerçado em Deus, mas a palavra começou a competir com os interesses mundanos, materialismo, mundanismo, os ismos dessa vida. E a palavra foi sendo sufocada, não tendo prioridade. Aí eu fico perguntando aqui, isso não acontece entre nós? Muitos cristãos que a palavra não se torna frutífera, mas porque o coração dele está em ganhar dinheiro, o coração dele está no entretenimento, o coração dele está ligado às coisas materiais. Ele professa a fé, mas a gente não vê essa fé produzindo frutos, porque ele coloca outras coisas no lugar do que a palavra ensina, com prioridade para a vida dele. Essas dificuldades
ou esses entretenimentos e essas prioridades acima da palavra de Deus, Jesus classifica a semente que cresceu entre os espinhos. A pergunta que nós devemos fazer é: Senhor, que tipo de solo é o meu coração? Eu priorizo a Tua palavra acima dos meus interesses. Acima dos meus interesses. A Tua palavra tem o espaço suficiente para crescer na minha vida. Ou tem alguma coisa na minha vida que atrapalha e que impede a palavra de crescer, de controlar a minha vida como deve ser controlada? Se existe, Senhor, eu peço que o Senhor arranque isso, que está impedindo a palavra de fato controlar toda a área da minha vida. Toda a área. Por outro lado, nós devemos fazer um outro tipo de oração. Se nós devemos orar para que a semente caia num bom coração e não caia num coração que produza os seus efeitos, que a pessoa possa ter entendimento, que a pessoa possa de fato se enraizar nas Escrituras e tornar uma árvore forte, que a pessoa possa de fato dar prioridade às Escrituras e não priorizar outras coisas acima do interesse de Deus para a vida dela. Jesus começa a mostrar agora um bom solo. Um bom solo. Esse bom solo, ele diz que a semente cai e se torna produtiva, frutífera. E ele diz o grau de produtividade. 30 por 1. Uma semente produzindo 30. 60 por 1. Uma semente com uma produtividade de 60. 100 por 1. Uma boa produtividade. Logo que Jesus está falando que o bom solo é aquele solo que é produtivo. A ideia é o crente, aquele que a semente regenerou o seu coração, ele vai produzir frutos dignos do Evangelho. Frutos dignos do Evangelho. O que seriam os frutos? Santificação. O que seriam os frutos? Caráter. O que seriam os frutos? Boas obras. Se de fato a semente foi semeada no nosso coração e o nosso coração é um solo onde ela começa a produzir frutos dignos do Evangelho, uma evidência de uma pessoa que teve um contato real com o Evangelho, vai ser vida e santidade. Nós vamos perceber a mudança de caráter daquela pessoa. Vida e santidade. Se a pessoa tinha hábitos pecaminosos, a semente vai entrar e vai santificar aquele coração. Se a pessoa não era envolvida no reino de Deus, não usava os seus dons, seus talentos para a glória de Deus, depois contato com o Evangelho, depois que foi regenerado, santificado, os seus dons e talentos vão começar a ser usados para o reino de Deus e para a glória de Deus. Ele vai viver uma vida de santidade, vai ter o caráter transformado e vai ser uma pessoa ativa, produtiva no reino. Diferente dos outros tipos, os outros três, o primeiro não chegou nem a produzir nada. Veio o diabo e arrancou tudo. O segundo se envolve, mas não produz, porque passa um tempo
como é superficial, ele cresce, mas não chega a época da produtividade. Morre. O segundo cresce também, mas não chega também na área da produtividade, porque os espinhos sufocam, ela não tem espaço de crescer, de se tornar uma árvore bonita e produtiva. Não dá fruto. Só o quarto dá fruto. Só o quarto produz. E sempre produz bem. Estava lendo um comentário sobre nessa área, dizendo que a média era da produtividade, a média era 10 por 1. Jesus, quando apresenta, ele já apresenta uma média excelente. Ele já começa de 30 por 1 e chega em 100 por 1. A ideia é, todos aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus vão ser cristãos produtivos. Não existe um verdadeiro cristianismo onde o cristão não produza frutos. Onde, como já falei e repito, não vive uma vida de santidade, não tem um caráter transformado e seja envolvido no reino do Senhor. Aí você faz essa autoanálise. Senhor, que tipo de solo eu sou? Eu tive uma vida transformada, aquilo que eu fazia de errado, deixei de fazer. O Evangelho impactou o meu caráter de tal forma que as pessoas me reconhecem de forma diferente e conseguem me ver como um cristão, como um homem de Deus, como mulher de Deus. Senhor, eu tenho um compromisso com o Teu reino, eu me envolvo com o Teu reino, eu dou tempo ao Senhor, eu priorizo o Senhor, eu gasto meus dons e meus talentos para a glória do Senhor. Se sua resposta for sim, então você é uma boa terra. Louvado seja Deus. Você é uma boa terra. E o estímulo de Deus para você é: seja cada vez mais produtivo. Cada vez mais produtivo. Porque você ouviu, compreendeu. A palavra entrou em tua mente e você assimilou a verdade do Evangelho, a necessidade do Evangelho. Porque você ouviu, compreendeu e se converteu. E se convertendo, você foi se aprofundando na verdade do Evangelho. As dificuldades da vida vieram sobre a tua vida cristã e você suportou e tem suportado. Você não deixou que o mundanismo entrasse no teu coração e te desviasse de Deus, mas você priorizou Deus. Não, o Senhor é o número 1 da minha vida. Eu sei que eu preciso de um trabalho, eu sei que eu preciso me envolver, estar convivendo na sociedade, não ser alheio a essas coisas. Eu preciso dessas coisas, mas essas coisas não têm a primazia no meu coração. Preciso de dinheiro, mas o dinheiro não me domina. Eu tenho necessidades, mas as minhas necessidades não dominam o meu coração. Quem domina o meu coração é o Senhor. Aí, quando você faz isso, você está dizendo: eu sou uma boa terra pela graça de Deus. A semente entrou no meu coração e fez toda a diferença. Queridos irmãos, que cada um de nós, sendo um solo produtivo, produza cada vez mais. É bem verdade que há diferente produtividade aqui. Essa diferença de produtividade mostra que cada um de nós temos capacidades diferentes, temos dons diferentes, capacidades diferentes. Uns vão produzir mais do que outros, mas veja como eu já falei, mas a média é sempre já num grau de excelência. Se a média era 10 por 1, Jesus já começa, como eu já falei, 30 por 1. Está dizendo que você
por menos que produza, os teus frutos já estão numa boa média na perspectiva divina. Louvado seja Deus. Agora que você se aperfeiçoe cada vez mais, sempre que se coloque à disposição de Deus, porque Deus vai nos fazer cada vez mais produtivos no nome de Jesus.